Muito boa tarde a todos, que o Senhor nos abençoe no seu bondoso, eterno e supremo amor. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição 13, lição do dia 27 de setembro de 2020, tema da lição: perseguido, mas não derrotado. Podemos ser perseguidos, mas derrotados, não. Aleluia. Nosso texto áureo: em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Salmo 56, versículo 4. A verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor e um viver convicto na verdade do Evangelho são fundamentais para não sucumbirmos diante das crises. Então, para nós não sucumbirmos diante das crises, o que é imprescindível na nossa vida? Confiança e um viver convicto no Evangelho são fundamentais para nós. Aleluia. Nossos 3 objetivos da lição. Eu costumo dizer que os objetivos estão divididos nos 3 tópicos da lição. Primeiro, mostrar que Deus sempre faz o quê? Nos socorre. Segundo, apresentar a grandeza da chamada de Paulo. E terceiro, explicar que as crises são passageiras. Nosso texto de referência está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, 25, 26, 27 ao 30. O primeiro dele aqui, vale a pena a gente ressaltar um pouquinho aqui, ó. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. Então, corresponde a quantos açoites? 39 açoites. 39 açoites. Se nós vamos ver aí, nós temos uma referência lá em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 3. Depois você dá uma discorrida lá em Deuteronômio 25, 3. Vai falar o motivo, vai falar quantos açoites podia tomar. Está lá. Vale a pena aí. Então aqui, esses versículos 25, 26, 27 e 30, vai falar de vários momentos que Paulo passou por eles. E o versículo 30, ele resume da seguinte forma: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Muito bem. Hoje a nossa lição aqui findando aqui o 3º trimestre. Foi muito bom. Essas 13 lições aí, comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira. Foi muito bom. Lição de muita importância que trouxe para nós aí, grandes aprendizados. Finalizamos aí o 3º trimestre. Entraremos no 4º trimestre, mas foi muito bom aqui. Nosso preâmbulo da parte 1 diz assim: um chamado em meio às perseguições. Um chamado em meio às perseguições. O preâmbulo aqui da parte 1, vai falar da vida de um grande homem, um grande líder, um grande escritor, chamado Paulo. Mas antes nós vemos aí um pouco o resumo da sua biografia, da sua história. Paulo nasceu no ano 2. Antes de Cristo. Na cidade de Tarso, na Cilícia, que era a região da Ásia Menor. Então foi ali que nasceu Saulo de Tarso. Ele era filho de judeus. Seus pais eram judeus praticantes que seguia a seita chamada seita dos fariseus. Então nós vemos aqui a origem de Paulo. Quando ele era moço, jovem, seus pais mandou ele para Jerusalém, para que ele pudesse estudar e aprender as leis de Moisés, ou o Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. Então seus pais o mandou para lá.
e foi aprender as tradições, costumes e culturas judaicas em Jerusalém. Foi para lá ainda, foi jovem para lá. Ele cresceu também em Jerusalém, se tornou um fariseu, zeloso, seguidor das tradições dos seus antepassados. Então ele guardou tradições dos seus antepassados, seguindo a mesma origem deles, seguindo a mesma trajetória, mesmo caminho dos seus antepassados. Segundo alguns escritores e teólogos, ele também fazia parte do Sinédrio, era membro do Sinédrio, juntamente com outras autoridades presentes ali. E o Sinédrio era constituído aí de aproximadamente 70 pessoas mais um, seguindo aquela orientação que o sogro de Moisés lá atrás, no passado, deu para ele, quando Moisés estava muito atarefado e mandou ele escolher homens de responsabilidade e distribuir o trabalho para que não ficasse muito pesaroso para Moisés. Então aí temos aí um pouquinho aí da sua biografia. E ele tinha o intuito de perseguir a seita dos nazarenos. Ele viu que o número dos discípulos de Cristo estavam crescendo demais, então ele teve o intuito aí de perseguir de uma forma arrasadora, destruidora aí a seita dos nazarenos, ou era formado pelos discípulos de Cristo. E com isso nós vemos aí que 3 classes de seitas se juntaram para perseguir os cristãos, que eram os saduceus, os fariseus e os escribas. Eles começaram a ficar um pouco aí irritados, zangados, por quê? Porque a mensagem propagada pela seita dos nazarenos estava crescendo de uma forma muito grande aí, então eles começaram a perseguir. Inclusive, Saulo de Tarso também estava imbuído nessa tarefa de perseguir os cristãos. E Saulo também era um religioso, era um judeu, um religioso perseguindo a religião. Ele assume essa postura também de perseguir os judeus. Então essa aqui é a biografia e automaticamente a parte 1 vai falar uma transformação milagrosa. O chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco pôs fim à perseguição praticada por Paulo. Se nós formos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo anterior ao 9, anterior ao 8, no finalzinho do 8 ali, nós vamos ver que Saulo de Tarso participou praticamente ativamente da morte de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva. Saulo participou ativamente da morte de Estevão. Conheci muito bem essa passagem. E depois, então, ele começa a sua trajetória pedindo carta. Ele havia prendido já muitos cristãos, né? Tanto homens como mulheres, havia encerrados na prisão. E com aqueles cristãos que foram dispersos por diversos lugares, ele pede autorização do sacerdote, também que era um homem religioso, e pede autorização das autoridades eclesiásticas religiosas da época para então caçar, perseguir e trazer cristãos que estavam espalhados por algum lugar. E o primeiro ponto de partida dele para ele trazer esses cristãos era a cidade de Damasco, onde havia um grande grupo de crentes que estavam ali naquela cidade ali. Ele pede autorização, foi-lhe dada a autorização, ele parte então ali, com o intuito de trazer homens e mulheres para prendê-los em Jerusalém, para ver se acabava com aquela mensagem do Evangelho. Então esse era o intuito de Paulo, E aqui no tópico 1.1,
vai falar que dada a autorização pelos sacerdotes para ele trazer aqueles cristãos de volta, no caminho de Damasco, na entrada de Damasco, perto da entrada da cidade de Damasco, ele não tinha nem chegado a entrar ainda em Damasco, mas nas proximidades da cidade de Damasco, o que aconteceu? Subitamente, um intenso clarão, segundo ele relata, os envolveu ali. Ele parou ali, naquele exato momento. Uma voz, no meio daquela claridade toda, falou com ele: Saulo, 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 2 vezes. Ele, segundo o relato de Paulo, ele fala lá em Atos capítulo 26, a partir do versículo 13, 14, no 14 ele fala que uma voz falou com ele em hebraica: Saulo, 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 por que tu me persegues? Então ele viu o clarão e também viu uma voz nitidamente falando com ele ali, uma voz nitidamente falando com ele: Saulo, 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 por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Mas um ponto interessante de reflexão aí é que o capítulo 9 não vai falar o horário exato que Saulo estava na entrada de Damasco para perseguir os cristãos, mas ele dá o seu testemunho, a sua reflexão no capítulo 26 de Atos, versículo 13, ele fala que subitamente perto de meio-dia. Então, que hora que era que Paulo estava indo para Damasco para prender os cristãos e trazê-los de volta a Jerusalém, prendê-los na prisão? Perto de meio-dia. O capítulo 9 de Atos dos Apóstolos não diz, mas o capítulo 26, versículo 13, pode conferir lá, que ele vai dizer que subitamente, perto de meio-dia, ele dá o seu testemunho lá, o seu parecer, dizendo que foi esse horário que ele e os homens que estavam com ele viu o clarão e ouviu uma voz, mas ele não viu ninguém, mas ele ouviu a voz. Por quê? Ele já caiu automaticamente cego, como se uma escama tivesse entrado nos seus olhos. Aleluia! E aquela voz disse para ele da seguinte forma, dura coisa é para você recalcitrar contra os meus aguilhões. Dura coisa te é recalcitrar contra os meus aguilhões. O que é um aguilhão? É uma parte de madeira com ferro na ponta. O objetivo daquela ferramenta é ela controlar animais de carga. É como se Deus estivesse dizendo para ele: Saulo, Saulo, numa linguagem figurativa, Saulo, você está lutando contra alguém que é mais forte do que você. Você está lutando contra alguém, Saulo de Tarso, que é mais forte do que você. É mais poderoso que você. Não adianta você resistir. Resistir. Resumo dessa parte 1 e 2. Eu coloquei da seguinte forma no esboço: planos mudados na entrada de Damasco. Planos mudados na entrada de Damasco. Os planos de Saulo de Tarso foram frustrados e mudados na entrada de Damasco. Por quê? Porque subitamente o Senhor Jesus, aquele mesmo que está descrito lá em Atos capítulo 1, versículo 11, que foi assunto aos céus, foi o mesmo que por alguns passos de alguns meses ou meses, ele aparece também já depois que foi assunto aos céus, falando com Saulo de Tarso no caminho de Damasco. Então eu notei da seguinte forma: planos mudados, planos de Paulo ou Saulo de Tarso foram mudados no caminho de Damasco. Foram mudados no caminho de Damasco. E ali, exatamente naquele momento, ele perto da entrada da cidade, vale a pena ressaltar, na entrada da cidade, ele não vê nem entrado na cidade, mas seus planos foram frustrados, mudados ali,
porque ele teve um encontro com Cristo naquele exato momento e levantou-se cego. Aí, aquela voz que falou com ele no meio daquele clarão, aleluia, é o próprio Jesus, glorificado, um corpo ressuscitado, glorificado, foi quem falou com Paulo, ou Saulo de Tarso naquele exato momento, perto de meio-dia, e disse para ele, passo a passo, você levanta-te, entra na cidade. Agora você pode entrar na cidade. Aleluia. Porque ele não tinha entrado na cidade antes do encontro com Cristo. Entrou na cidade depois do encontro com Cristo. E entrou cego, não enxergando. Você vai então, entra na cidade de Damasco. Entra lá. Procura na rua direita. Olha só como Deus faz as coisas perfeitas. Numa rua direita você procura lá um homem chamado Ananias, porque ele está orando. Vai lá e ele vai orar por você. E o mesmo Deus, que é um Deus onisciente, onipresente e onipotente, também falou com Ananias lá, que um homem chamado Saulo de Tarso ia chegar ali, à sua casa, naquela tarde. Aleluia! Que era para ele orar para ele, porque ele era um vaso escolhido e ele ia sofrer muito por o amor ao seu nome. Oh, glória! Mas o mais interessante, o ponto de reflexão na história de Saulo de Tarso, que Ananias ainda relutou, ficou meio receoso de fazer aquilo, porque ele conhecia a fama de Saulo de Tarso, sabia quem era ele. A notícia chegou muito rápido que Saulo assolava a igreja, arrastando homens e mulheres presos, e que estavam com o intuito de entrar em Damasco para fazer a mesma coisa. Mas Deus falou com Ananias, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar a ele quanto ele vai sofrer por amor ao meu nome. Ananias indaga, questiona a ordem do Senhor, mas Ananias cumpre a ordem e Saulo entra na casa dele. Segundo a Bíblia Sagrada, Saulo ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem dormir. 3 dias. Cego. Mas Ananias, aleluia, ele ora por Saulo de Tarso naquele exato momento. A sua vista foi recobrada, voltou novamente a ver. É como se umas escamas saíssem da sua vista e ele foi recobrado ali. Ele, então, ali teve o seu encontro com Deus de Ananias também na casa dele ali. Esse é o histórico da vida de nosso grande escritor Paulo, agora chamado Paulo, que era, o nome Paulo significa pequeno. O nome Paulo, o significado dele é pequeno. E Saulo é uma versão do hebraico do nome de Saul. Aleluia. A parte 1:2 da lição diz assim: a sua missão era maior que a sua dor. Ele é um exemplo de obreiro que cumpre sua missão mesmo sendo perseguido e desprezado. Mesmo sendo perseguido e desprezado, nós também, como obreiros, temos que cumprir a nossa missão. Temos que cumprir a nossa missão. Nós temos uma missão, é pregar o evangelho de Cristo Jesus. E ele também ensina aqui que ser crente ou ser cristão também não é uma coisa brincadeira. Aí o comentarista diz aqui que esse Saulo de Tarso ainda estava com as suas roupas manchadas de sangue dos cristãos que havia torturado. Estava ali agora com o braço estendido anunciando. Olha só, que transformação radical houve na vida de Saulo para Paulo. Foi transformado exatamente ali naquele caminho. E nós já falamos aqui como foi o seu encontro na entrada de Damasco, que é a parte 1:3. Nós já fizemos aqui o resumo da parte 1 da lição praticamente toda aqui. Agora seguindo aqui, parte 2. Socorro em tempo de crise. Aqui vem uma parte fundamental, que vai falar aqui de um homem chamado
Barnabé, um homem chamado Barnabé. Quem era ele? Quem era esse Barnabé? Eu fiz um esboço rápido. Quem era ele? Um dos primeiros profetas e professores da igreja de Antioquia. Se nós formos ver lá, vamos ver o relato dele lá em Atos capítulo 13. Então, esse mesmo Barnabé foi enviado para ali, para aquela cidade, para verificar o que estava acontecendo. Ele foi mandado ali por Deus para verificar o que estava acontecendo ali com os nossos irmãos, nossos primeiros crentes primitivos. O que estava acontecendo? Ele verificou que havia de fato, uma perseguição, mas que o perseguidor estava ali para arrastar homens e mulheres presos, havia mudado de lado, ele não era mais perseguidor, agora ele ia ser perseguido. Oh, aleluia! Então Barnabé foi mandado para ali. Barnabé, ele era um homem muito bom, muito bom, descendente da tribo de Levi, Então esse é o histórico dele ali. Esse é o histórico de Barnabé. Então, no momento da crise de solidão, Deus enviou Barnabé para socorrer Paulo. Olha só. Ele foi também enviado para socorrer Paulo, agora, depois de convertido, depois de crente, depois de batizado, ele foi enviado também para socorrer Paulo. Por quê? Por quê? Porque a perseguição ia mudar de lado. A perseguição que era para os cristãos naquele exato momento, agora ia virar contra Saulo de Tarso. Porque Saulo de Tarso foi muito bem ensinado e instruído também. Ele passou pelas mãos de um homem chamado Gamaliel. Ele passou por lá, foi muito bem instruído e ensinado. E agora esse Barnabé, um bom homem, com boa característica, boa qualidade, precisamos de pessoas igual Barnabé, que num momento desse aqui tão difícil aparece para ajudar. Mas tem pessoas igual Barnabé no nosso mundo que são enviados por Deus para também nos ajudar nos momentos árduos e difíceis. Barnabé, então, ele se dispõe a ajudar aquele homem que estava sendo desprezado por todo. Agora a situação muda de lado. Agora Saulo de Tarso, que agora era Paulo, havia sido desprezado por todos. Desprezado por todos. Barnabé somou de maneira sem igual a expansão do evangelho, que o Espírito que estava sobre Barnabé também repousa sobre nós. Que as mesmas características que esteve na vida de Barnabé esteja sobre nós. Por quê? O mesmo Espírito que usava Barnabé também usa nós nesse dia de hoje para socorrer pessoas que são desprezadas, pessoas que abandonaram lá atrás a sua vida e entraram no evangelho e agora são perseguidos também. Aí vem agora 3 tipos de crise: crise política, crise econômica e crise espiritual. A perseguição tem acompanhado a igreja desde a sua fundação. Isso aí é normal. A igreja primitiva enfrentou diversas perseguições que ocasionaram a morte de muitos cristãos. Inclusive, nós vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Herodes matou Tiago, filho de Zebedeu, a espada. Matou a espada. O negócio era tão feroz que Herodes começou a caçar também os crentes, os cristãos, para matar de uma forma severa também. Matou muitos. A recusa de ser leal ao imperador como uma divindade era motivo de ser alvo de perseguição. Aqueles que não queriam ser leal ao governador, ao império lá de Herodes, eram mortos. E muitos irmãos morreram. Muitos deles morreram. Inclusive Nero colocou a culpa do que aconteceu lá em Roma, o incêndio de Roma, ele colocou na conta dos cristãos. Ele colocou isso também na conta dos cristãos. Esse homem também era terrível. É terrível. Nero acusou os cristãos pelo incêndio que devastou a cidade de Roma. Que ano que foi isso? Ano 64 depois de Cristo. Nós vemos aquela arena lá, foi palco de muitas mortes, de muitos crentes que foram jogados ali, e mortos, mas não negaram sua fé, permaneceram leais à crença, à fé que eles tinham
no nosso Deus. A história nos mostra que os cristãos que confessassem sua fé eram torturados. Aqueles que continuassem firmes na sua fé e não negassem, não renunciassem à sua fé, eram mortos e torturados. E aquele palco ali foi palco de muitas mortes, mas muitos morreram, mas não negaram o nome de Jesus. E você, morreria por causa do Evangelho? Morreria por causa do Evangelho? Aleluia, aleluia. E assim foi e tem sido. A igreja nunca está imune às perseguições. Uma coisa que nunca vai acabar, a igreja nunca estará imune, ou seja, isenta da perseguição. A perseguição sempre fará parte da igreja até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Crise econômica. Crise econômica é um dos piores males que o ser humano pode ver. Essa pandemia que se alastrou pelo planeta recentemente trouxe sérias consequências para o Brasil e para o mundo. Também no período da igreja primitiva, existiam milhares de pobres necessitados que eram amparados pelos cristãos. Mesma situação que vivemos hoje aqui, com essa pandemia, uma situação lá atrás, no início da igreja primitiva também. Mas muitos irmãos eram amparados, ajudados, né? As ofertas eram recolhidas para ajudar os irmãos necessitados ali. Então, é o mesmo período lá atrás, é um período que nós estamos vivendo agora. Mas essa fase, ela vai passar. Isso não vai ficar para sempre aí. Isso vai passar. O amor por seus irmãos em Cristo induziu Paulo a organizar uma coleta para socorrê-los. Olha aí. Olha só agora a atitude de um homem convertido agora. Convertido. Que agora ele vai ajudar, em vez dele prender, ele agora vai ajudar, socorrer, organiza agora aqui uma coleta para socorrer os irmãos necessitados e pobres lá na Judéia. Que atitude belíssima. O que vemos então? Que a liberalidade acompanhada do cuidado com os mais humildes fez com que muitos servissem a Cristo pelo exemplo dos fiéis. Olha aí. E a outra parte aqui que é crise espiritual. Essa aqui eu sim tenho certeza que não só as igrejas passadas, as igrejas que Paulo fundou sofreu com isso aqui, as igrejas atuais também estão sofrendo com essa crise espiritual. Mas pregador, que crise são essas aí? São as chamadas heresias. Ensinos distorcidos que têm entrado nas igrejas e devastado muitos crentes, muitos mesmo. As heresias estavam presentes na igreja, fazendo mal a muitos. 2 Pedro capítulo 2, você verifica lá 2:1. E os irmãos apóstolos teve que combater ferozmente contra isso. Pedro, o próprio Paulo e outros apóstolos tiveram que combater ferozmente, ensinar contra esses ensinos aí. Então nós vemos agora um homem que muda de lado agora, ele passa a ajudar o cristianismo, passa a ajudar os cristãos. Paulo quase foi morto por adorador da deusa Diana. Os ourives mais preciosos, mais preocupados com seu ganha-pão e com sua fé. Alguns rituais praticados pelos cristãos despertavam desconfiança por parte dos romanos. Por se tratar de um povo politeísta, eles não conseguiam entender como os cristãos não adoravam ídolos em seus cultos e como se colocavam de pé, de olhos fechados, orando sem nenhum elemento visível. Diante de tamanha crise espiritual por parte de muitos, Paulo consolidou sua fé em Cristo, tendo certeza de que ele era seu socorro. Paulo começou a padecer por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. É por isso que ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24, 25, 26, 27 e 30. Ele fala ali de vários momentos que ele passou, de vários açoites, de várias perseguições, noites mal dormidas, frio, calor, chuva, fome, vários episódios que ele passou por amor ao nome de Cristo. Por amor ao nome de Cristo. E foi um homem notável, de um grande exemplo,
Aqui vem uma parte que o nosso bispo aqui, ele fala, ó, após a morte dos primeiros discípulos e do apóstolo Paulo, as heresias continuaram a se espalhar entre as igrejas. Esses homens desprovidos de crença de verdade davam muito trabalho aos novos pastores, que tinham a responsabilidade de continuar o ensino de Cristo. Paulo, antes de morrer, muito antes de morrer, ele ensinou as igrejas sobre isso aí, para combater. E, inclusive, ele orientou as dois jovens pastores, que é Tito e Timóteo, da mesma forma. Eram pastores jovens, e com a morte de Paulo e de alguns apóstolos, esses novos pastores começaram a sofrer na mão dos heretas, que vinham com o ensino para distorcer. Aí tem uma pergunta, esse tipo de ensino ainda está hoje no mundo atual? Nas igrejas atuais? Infelizmente sim. A verdade é essa, que infelizmente esses falsos ensinos ainda estão por aí. E precisa se levantar homens com o caráter de Paulo, aleluia, com a postura de Paulo, com a atitude de Paulo, para defender o evangelho contra esse tipo de gente, esse tipo de pessoa aí, que traz esses tipos de ensinamento aí. É curioso notar a quantidade de heresias que estão presentes na igreja do primeiro século. Este conflito de verdade parece nos ser uma arma de Satanás para confundir os mais fracos. Infelizmente, essa é a arma que Satanás tem usado para confundir a fé dos mais fracos, que tem sido induzido por esses falsos ensinamentos que estão por aí. A maioria dessas heresias acarretava dúvida quanto à santidade de Cristo, ora duvidando de seu poder, ora duvidando de sua divindade, ora duvidando de sua encarnação entre os homens. Trazia muito dúvida, ensinamentos distorcidos que trazia muitas dúvidas para os irmãos. Infelizmente, estão vivendo isso também no dia de hoje. E a última parte aqui, que é a parte 3, a provisão de Deus em tempos difíceis. Fique tranquilo que Deus é aquele Deus que provê em tempos difíceis, ele provê algo para nossas vidas. Nunca Deus vai deixar nós passarmos por alguma situação difícil sem trazer para nós uma solução, uma resposta. Assim como ele cuidou lá atrás do povo de Israel, também ele estava cuidando agora de Paulo. Não era mais Saulo, mas Paulo. Isso que significa, o seu nome significa pequeno. Aí ele vai trazendo aqui, ó, na parte 3.1, devemos confiar em quem? No Senhor. Em quando? Quanto tempo? Devemos confiar no Senhor? Sempre. Sempre. Sempre devemos confiar no Senhor. Colocar no Senhor a nossa confiança. Sermos dependentes do Senhor em tudo que nós fizermos. Mateus capítulo 6, versículo 34. Depois você lê essa referência aí. Paulo foi atormentado e preso, juntamente com Silas, por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação, e dava grande lucro ao seu senhor. Esse episódio está lá em Atos 16, versos 18, 20, quando Paulo foi preso, ele e Silas, e perto da meia-noite, mesmo eles sangrando, aleluia, com as vestes sujas de sangue, manchadas de sangue, feridas pelo corpo, mas mesmo assim, esses dois homens de Deus não redaram pé, e perto da meia-noite eles começaram a louvar o nome do Senhor, aleluia, onde Deus mandou um terremoto ali, houve um terremoto, as portas dos cárceres se abriram, ninguém saiu, ninguém fugiu, e o carcereiro queria se matar, porque a responsabilidade era muito grande dele. Você lê esse texto lá, e onde Paulo agora e Silas, que também tinha outro nome, Silvano, então pregaram para aquele carcereiro, ele e a sua família foram salvos, foram batizados e ficaram de contínuo acompanhando e servindo o Deus, aleluia, de Paulo e Silas. Então devemos confiar no Senhor. Parte 3.2, nada pode nos separar do amor de Cristo. Paulo escreve isso aqui em Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante. Ele vai falar lá, nada pode nos separar